eu quero nessa hora fazer aqui um extra de todo o estudo que nós desenvolvemos aqui, com a duração aí de 8 vídeos, né? Podemos colocar aí o total de 8 horas e 20 minutos, 8 horas e meia de estudo, falando sobre Jesus, sua vida e sua obra, né? Essas 8 horas, vamos arredondar, essas 8 horas, meu irmão e minha irmã, que você, junto a mim, né, estudou aqui, participou aqui no chat, essas 8 horas, com toda a certeza, com base no que eu tenho visto por aí fora, né? São 8 horas que as pessoas que estão dia após dia nas instituições religiosas há anos e anos não escutam. Então, você passou 8 horas aqui com o Gordinho, estudando acerca da vida e da obra de Jesus, 8 horas, tá? E essas 8 horas, você pode aí diluir ela em 5, 10 anos, 15 anos. A maioria das instituições que existem por aí, principalmente se forem ali com aquela pegada pentecostal e neopentecostal, essas que foram absorvidas por teologias fracassadas, mentirosas, como, por exemplo, a teologia da prosperidade, confissão positiva, o triunfalismo, né? Você pode diluir essas 8 horas aqui em 15 anos, tranquilo, você não terá, da parte de lá, né, um comparativo com essas 8 horas. Não, com certeza não. Isso não é falado, isso não é ensinado lá. Então, vamos lá. Jesus, qual que foi a ordem de Jesus? O que Jesus nos mandou fazer, o que Jesus deixou determinado para que os seus discípulos fizessem, e através desta benfeitoria, desta obra, desse trabalho, né, promovido pelos apóstolos, pelos discípulos, né, o que isso acarretou, porque hoje nós estamos aqui, né, qual que foi o motivo de nós estarmos hoje, né, século 21, ainda dando glória a Deus, aleluia, temendo ao Senhor e crendo que Ele vive eternamente e virá buscar a sua igreja, eu e você. Né? Por que que hoje nós estamos aqui? Porque outrora nós, fundamentados, né, sob a doutrina dos apóstolos. Então, hoje nós estamos edificados sob a doutrina dos apóstolos, tá? Porque lá atrás, Jesus, ele deixou uma ordem antes da sua assunção, antes da sua exaltação aos céus, antes de estar, de se encontrar à destra de Deus, né? Jesus, ele disse lá em Mateus 28, 18 a 20, e Jesus vai falar assim, ó, ele vai aproximar aos seus, ele vai se chegar aos seus discípulos, né? E ele vai dizer, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mateus 28, 18 a 20. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Aleluia, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus.
Então, meu querido irmão e irmã, Jesus, ele discipulou esses 12 homens que o seguiram, né? Desses 12, um, né, foi aquele que o traiu, né? Judas Iscariote, né? O tesoureiro, tá? Mas Jesus, ele, como a palavra vai dizer, que ele andava por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, né? Atos 10, 38. Está na área minha irmã Josineide Lima. Deus te abençoe, filha. Então, os seus discípulos, eles tiveram um professor, um mestre, né? Um mentor, no qual eles caminharam com ele, no qual eles viram o que ele fez, ouviram o que ele falou, imitaram, tá? O seu modus operandi, né? Procuraram, né, imitar o seu modus operandi, o seu modus vivendi, né? Andaram como discípulos de um bom mestre pelos seus 3 anos e meio de ministério, tá? Então, desde quando Jesus ele foi batizado até ali o seu Calvário, esses homens seguiram Jesus, aprenderam de Jesus e assim foram, no final dessa jornada, desse discipulado, eles foram ordenados a ir às nações, primeiramente, né, a Jerusalém, né, primeiramente a Israel, tá? Aí foram orientados a espalhar, a disseminar, né, por toda a terra aquilo que eles viram e ouviram da parte de Jesus, aquilo que eles aprenderam da parte de Jesus, né? Que coisa maravilhosa, tá? E entendemos que essa ordenança, ela não está limitada, restringida, né? Apenas aqueles 11 iniciais, digamos 12, já com a eleição de Estevão, né? Nós entendemos que essa ordenança, ela não se limita a esses 12, tá bom? Porque entendemos que um discípulo, ele aprende de um mestre, e quando ele é mestre, ele vai fazer discípulos. Quando ele faz discípulos, ele ensina aquilo que ele sabe, oriundo de uma instrução, de toda a instrução recebida do seu mestre, tá certo? Então, discípulos geram discípulos, aleluia. Esses discípulos, esses são a geração, né, de que Jesus vai dizer ali em Mateus 24, né, que seria a geração que veria, né, que Jesus estaria com eles até a consumação dos séculos, tá bom? É muito importante a gente salientar isso daqui, ó. Eu vou até abrir aqui com você, Mateus 24, porque o texto aqui, ele é bem direto, e eu me preocupo quando as pessoas, elas fazem ali um puxadinho, um paralelo ali com as 70 semanas de Daniel, aquela coisa toda. Eu fico muito preocupado com isso, sabe? Mas o texto em si, ele não vai deixar claro que, quando Jesus vai falar assim, dessa geração, né? Ele não fala nada, não consigo ver a geração a partir de 1948, quando Israel foi estabelecida como nação, tá? Pelos governos
mundiais. Quer ver? Olha, Mateus 24, 33. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, os sinais do fim, né? Está aí desde o início do capítulo 24, tá? Igualmente, quando virdes todas essas coisas, saber que está próximo às portas, Jesus. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Do céu e a terra passarão e as minhas palavras não hão de passar. Né? Creio que sim, nós fazemos parte dessa geração, a geração de discípulos, dos discípulos de Cristo, né, que geram discípulos, né, que multiplicam discípulos, e todos esses com o mesmo ânimo dos discípulos iniciais, né, os 11 mais um, com Estevão, né, com a mesma disposição, mesmo ânimo, com a mesma esperança de que o nosso mestre, nosso mentor, nosso redentor voltará, tá certo? Aqui está na área, irmão Edilson Oliveira. Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Tá bom? Então, o que Jesus ensinou? O que Jesus ensinou para os seus discípulos, para que esses discípulos vão ganhem, vamos dizer, uma outra palavra, né? Evangelizem, né? Lancem a rede, né? E pesquem almas, né? O que Jesus ensinou? Tendo em vista Atos 10, 38, tá? Jesus, ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, os discípulos, eles tiveram a referência, tendo visto aquilo que Jesus fez, tá? Jesus, ele instruiu os seus discípulos em uma missão. E essa instrução, ela não fica retida aquele tempo, ela serve para hoje também. Ela serve a mesma coisa para hoje também. Eu quero ler aqui com você, ó, Mateus 10. Olha só que coisa interessante. Que coisa interessante. Isso daqui é um texto que ele é riscado, né, da Bíblia, de muita liderança aí. Muita. Olha só, Mateus 10. E chamando seus 11 discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Tá bom? Então, muito bom. Muito bom. Então, aqui, nesse contexto aqui, os discípulos, eles já operavam, eles já realizavam, assim como seu mestre, né, operou, agiu, trabalhou aqui nessa terra, eles também aqui nesse ponto já estavam trabalhando. Glória a Deus. Esse texto aqui, Mateus 10, 1, né, ela vai de encontro no relato que Lucas vai afirmar ali do que Jesus fez, né, em Atos dos Apóstolos, né? Na verdade, Pedro vai afirmar e Lucas vai registrar, né, em Atos 10, 38. Então, amém. Versículo 2, ó. Mateus 10, versículo 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, né? Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, né? Simão, né, o cananita, e Judas Iscariotes, tá? Aquele que o traiu. Muito bom. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou dizendo, olha só, aqui começa, hein?
Essa instrução, ela vale para os dias de hoje. Não obedece porque não quer, né? A cristandade não obedece porque não quer. Então, tá, versículo 5. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades samaritanos, tá? Então, primeiramente, a pregação ela foi destinada para os dentro de casa. Olha que coisa maravilhosa, né? Versículo 6. Mas ide antes, né? Primeiramente, vão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tá, joia? E indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Então, Jesus envia, Jesus já determina aonde ir, Jesus ele já decreta o que deve ser pregado. E que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. E os ungidos do Senhor hoje, né, o que pregam? Pregam aquilo que Jesus nunca pregou, prega aquilo que os discípulos, posteriormente, apóstolos, né, nunca pregaram, nunca ensinaram na igreja, né, nunca determinaram que seja feito nas igrejas daquela época, do primeiro século, na igreja do primeiro século, mas hoje se prega o que vier no coração. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Esse é o evangelho arco-íris, né, que temos hoje, é o evangelho cor-de-rosa, né? Hoje o que importa é o coração, né? É o evangelho ursinhos carinhosos, né? Irmã Maria das Graças da Silva está na área. Aleluia. Perfeito? Vamos seguir aqui na leitura. Glória a Deus. Então, Jesus deixou o modelo do que pregar, né? Muito bom. Muito bom. É chegado o reino dos céus. Versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. E, meu irmão, tem um ponto e vírgula aqui, que parece que esse ponto e vírgula, ele esconde, né? Ele cria uma nuvem de fumaça aqui no restante do texto, que as pessoas aí não conhecem essa parte. De graça recebestes, de graça dai, né? É impressionante, porque se não for dinheiro, meu irmão, se não for a base do dinheiro, você não fica dentro da igreja. A verdade é essa, gente. A verdade é essa. Nós estamos vivendo num tempo que se você não for um sócio desse clube chamado igreja, né? Se você não for um sócio ativo eu digo que, como que eu posso dizer, né? Que contribui, né? Que paga a cota, né? Todo mês com 10%, no mínimo, né? 10%. Se você não é um membro ativo deste clube social, né? Chamado instituições cristãs, né? Igrejas, né? Se você não é ativo, logo você gradativamente vai sendo excluído, né? Então, se você prega bem, acaba que você não prega com amor, acaba que você não é homem de Deus, acaba que você não tem autoridade, porque você não é dizimista, né? Porque, vamos dizer, né? O devorador, né, que está sobre a sua vida pode também acarretar, né, algum prejuízo para o corpo de Cristo, né, porque o corpo é um só, aquela coisa toda. Então, o que acontece com o membro, né, se doeu no dedo, né, se doeu num dedo, vai doer também no pé, porque o corpo é um só, aquela coisa, aquela ladainha, né? Aquela ladainha que eu já ouvi demais, e vocês também. Então, logo, a pessoa, ela
ela, mesmo sendo honesta, sincera, buscando a santificação, né, buscando a paz com todos, né, ela, se ela não for dizimista, ela é colocada de lado. Se ela trabalha na igreja, ela passa a ficar no banco, aquela coisa toda, fica sendo mal vista, né, dentro da igreja, vai sendo serão criadas situações para colocar essa pessoa aí para escanteio, tá certo? E aí vai, e aí acaba que a pessoa, ela se desmotiva, sai, né? Muito provavelmente ela sai ali sem forças para procurar outra instituição e pronto, mata-se uma alma assim, né? É assim, por causa de dinheiro. Aí agora, irmã Maria das Graças da Silva, eu quero fazer uma pergunta para vocês, né? Porque o povo gospel é um povo muito criativo, né? O povo criativo é um povo inteligente para inventar coisa, né? Coisas inovadoras para atrair o público, né? O povo é inteligente demais, né? Sempre tem uma inovação, sempre tem uma novidade, né? Sempre tem ah, sempre lançam uma moda com aquela visão, não, a igreja vai encher, né? A igreja vai encher com isso. A gente tem que atrair as pessoas e quando as pessoas estiverem aqui dentro, a gente as abraça, né? A gente as envolve com amor de irmão para irmão, e aí elas vão se sentir motivadas, abraçadas, como que eu posso dizer, elas vão se sentir da família, né? Então elas vão ficar na igreja, né? É assim que eles fazem. E agora minha pergunta é, já que com toda essa criatividade, né? Com toda essa criatividade, por que não criam uma forma de fazer a obra sem pegar dinheiro das pessoas? Né? Lobos devoradores. Fica a pergunta para vocês. Né? Estelionatários da fé. Vocês são bandidos. Vocês são bandidos. Porque, infelizmente, vocês aproveitam da maioria da massa religiosa. Vocês se aproveitam das tietes dos falsos profetas, né? Vocês se aproveitam do gado, da massa de manobra. Vocês as iludem com palavras, vocês fazem propagandas mostrando aquilo que vocês conquistaram, né, nesse caminho, nessa obra, e fazendo com que eles se iludam, né, com palavras de que Deus está aqui honrando o profeta, porque o profeta é isso e aquilo outro, o profeta está na obra, é dedicado, trabalha e tudo, então vai fazer por você também. Você só tem que ter fé. Deixa de ser bandido, deixa de ser bandida. Isso é mentira. Isso é mentira, tá? Porque você pode olhar, o nosso país ele é cristão, nosso país é pobre. Isso é mentira. A maioria da população, ah, como eu posso dizer, né? Ela se considera cristã. Nosso país é pobre. Deixa de ser mentiroso. Para de enganar o povo. Para de extorquir o povo. Para de iludir o povo com suas fantasias de sucesso. Você tem o que tem, seu pilantra. Você tem o que tem porque você pede. Você pede para as pessoas. A irmã Maria das Graças sabe do que eu estou falando aqui. Pastor Moabel sempre falava isso. Você tem um bom carro, boas casas, né? É porque você pede para as pessoas. Deus não te abençoa, Deus não te abençoa. Porque Deus não está com você. Você está vazio, você está morto espiritualmente. Você só pensa em dinheiro, seu cão guloso. Seu Deus é Mamon, né?
Logo, não é Deus que te abençoa, não é Deus que te prospera de forma nenhuma. São aqueles incautos, são aquelas pessoas que deixam de encher o botijão de gás para poder deitar a sua oferta aos pés de você, seu falso profeta, mercenário. Mercenário. Mas fica aqui o registro, lobo devorador, tá? Fica aqui o registro. Antes de você sentar no colo do capeta, se você não se converter, não abandonar os seus maus caminhos, antes de você sentar no colo do capeta, você vai pagar aqui nessa terra. Você pode crer nisso daí, tá bom? Antes de sentar no colo do capeta, você vai pagar aqui na terra, tá bom? Então, voltemos à leitura. De graça recebeste, irmã Josi. Irmã Maria das Graças, de graça dai. Né? Versículo 9. Mateus 10, versículo 9. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, em vossa bolsa, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem duas sandálias, dois pares, né? Tem a tradução que vai deixar mais claro, né? Nem dois pares de sandálias, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Ah, meu irmão, que coisa, hein? Que coisa, hein? Se as pessoas tivessem aprendido de Cristo, se a igreja contemporânea tivesse aprendido de Cristo, estivesse sob o fundamento da doutrina dos apóstolos, né? Você saberia que quem trabalha na obra do Senhor, ele é digno do seu sustento, ele é digno do seu alimento, ele é merecedor, veja bem, ele é merecedor de ser ajudado pela cristandade. Sim, aquele que se dedica à obra, ele é merecedor de ser ajudado nessa obra, nessa missão. Com certeza, com certeza. Mas aqui, meu querido, a palavra nunca vai dizer que o ministro de Deus, ele vai prosperar. Nunca vai dizer, meu irmão. Nunca vai dizer. Pelo contrário, vai apontar que ele vai ser ajudado, ele vai ser cuidado, ele vai ser patrocinado na base, vamos dizer, né, da sobrevivência pela cristandade, né? Ele vai ser patrocinado para poder ter um carrão, para poder desfilar por aí como uma estrela, como uma celebridade hollywoodiana. Não, nada disso. Nada disso. Só que o grande problema é que eles enganam o povo que tem preguiça de ler e prontamente dão ouvidos para aquilo que ele fala aos seus ouvidos, né? Prontamente dão ouvidos para todo o engano promovido por esses que têm a finalidade, né, de sugar ao máximo. Eles querem o dinheiro, querem o carro, querem a casa, quando também não, né? Quando senão o cônjuge da ovelha. É um trem de doido. É um trem de doido. Versículo 11. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. Tá certo? Ou seja, vá num lugar, se hospede, vê se dá para se hospedar lá, né? E ali fique até que a sua missão nessa região chegue, né, chegue ao fim, tá? Não fica pulando de casa em casa. Não fique fazendo aí turismo de casa em casa.
não é para ir numa casa, não é para ir, né, em um lar e ver que lá você está sendo mantido, né, ver que lá você está sendo alimentado com pão e ovo, né? E por causa disso você vai pular para outra casa para ver se ali eles te dão pão e carne, tá? Então é por aí que Jesus disse. Então procure saber, né, se essa casa pode te receber, né? E ali se hospede, tá bom? Se hospede naquele lugar até que vos retireis, tá bom? Não é para pular de casa em casa, né? Não é para ficar dando profecia, profetada para um, a fim de receber uma recompensa, uma gorjeta de um, tá? E amanhã você ir para outro, falar que é amigo do outro, falar que está junto com o outro, e ficar profetizando coisas óbvias para enganar o outro, a fim de receber uma gorjeta, e amanhã você está fazendo a mesma coisa com o outro, visando sempre a maior gorjeta. Ai, meu Deus do céu. Bíblia, Bíblia, Bíblia. O povo não gosta, o povo perece por falta de conhecimento. Na verdade, estou fazendo 20 anos, que eu preguei a palavra do Senhor pela primeira vez. 2022, né? Exatamente isso, 20 anos. Eu acredito que eu preguei, a primeira vez que eu preguei foi no mês de abril de 2002, tá? De lá para cá, já pastoreei igrejas, né? Já pastoreei igrejas, já preguei como itinerante, tá? Vou falar com vocês com toda honestidade, transparência e verdade diante do Senhor. Diante do Senhor. Eu só ganhei dinheiro do combustível na última igreja que eu pastoreei. E mesmo assim eu ainda completava, né? Vamos dizer, eu recebia 100, eu tinha que colocar mais 20, né? Porque eu pastoreava uma igreja a 150 quilômetros de distância de casa. 150 para ir, 150 para voltar, né? Todo domingo eu estava lá. Folgava, às vezes, um domingo por mês, tá? E foi só nessa igreja que eu tive uma ajuda. Eu nunca ganhei um centavo com o evangelho. Eu nunca ganhei um centavo, tá? E eu quero dizer aqui para vocês que eu morra pobre, pregando a verdade. Que eu morra pobre, né? Vamos dizer, como pastor, eu vou ser pobre, eu vou continuar sendo pobre. Eu posso ter alguma coisa com o meu trabalho, né? Como pastor, pobre, graças a Deus. Mas pobre pregando a verdade, do que com dinheiro no bolso, falando mentira para você e com minha alma no inferno. Então, continuo pobre, não me vendo, não me entrego ao dinheiro, não me entrego a esse sistema podre que foi estabelecido aí pelos homens, que tem afastado as pessoas do caminho, tá bom? Glória a Deus. Vamos seguir aqui. Mateus 10, né? Mateus 10. Eu pulei aqui, ó. Mateus 10, versículo 12. E quando entrares em uma casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Tá?
Vocês deem aí a sequência na leitura, por gentileza. Minha alergia tá... Amém, igreja? Muito bom. Jesus, lá em Mateus 28, 18 a 20, ele ordenou para que os seus discípulos, né, fizessem a obra, caminhassem, né, sobre essa terra, espalhando aquilo que eles aprenderam do Senhor Jesus, né, e assim que eles possam fazer discípulos, tá? Batizando e ensinando. Irmão Adailton está na área, glória a Deus. Amém? E aqui, lá atrás, a Mateus 10, Jesus, ele já havia enviado os seus discípulos, e ali já deu um modelo de como deveria ser a obra, como que deveria ser o exercício desse ID, né? Como que seria aí todo o modus operandi dessa obra missionária, tá bom? Tá tudo muito bem explicado aqui, muito bem explicado. A cristandade não pratica a liderança, não pratica porque não quer, tá? Muito disso se deve ali ao advento da teologia da prosperidade, que colocou na mente das pessoas que, pelo fato delas serem filhas de Deus, elas, pelo fato de serem filhas do rei, do dono do ouro e da prata, né, elas também deveriam comer do melhor dessa terra. E aí, dá-lhe versículo isolado, fora do contexto, aquela coisa toda, né? Então, por isso, a cristandade, ela cresce, ela incha, né? Ela incha, e não há um crescimento espiritual, não há um crescimento intelectual, não há um comprometimento maior com aquilo que está escrito, em detrimento com aquilo que é falado ao pé do seu ouvido pela sua liderança, né? Então, vamos dizer, quem aqui pesca, né, sabe, pelo menos aqui em Minas, né, pescaria é um negócio muito variado de região para região, pelo menos os nomes, né, as estratégias de pesca, né, coisa maravilhosa, eu gosto muito. Aqui em Minas a gente fala cevar, né? A cristandade hoje foi cevada com o engano de que ela tem que triunfar, né? Se ela entrou na igreja como derrotada, ela tem que sair vitoriosa. Se ela entrou desempregada, ela tem que sair empregada, ela tem que sair até empresária, né? Ela foi cevada a acreditar que a doença não pode afligi-la. Afinal de contas, o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, nossas enfermidades, né? Estou aqui falando do jeito que eles falam, né? O texto não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso. Fala da consequência do pecado, tá bom? Isaías 53, 5, 6. Muito bom. Então, como que você serva o peixe? Você fica ali no mesmo local, no mesmo ponto ali no lago, geralmente se serva em lagos ou em remansos de rios. Remanso é aquele ponto que a água vai fazendo ali né, vai girando ali no manto, né, devagarzinho, e ali é um local que acumula muita coisa, e os peixes vão ali para comer, né? Então, enfim. Então, o pescador, ele vai cevar, ele vai jogar ali uma ração,
vai jogar ali uma isca, vai jogar ali, vai fazer um preparado ali de barro, de ração, né, dentre outras coisas, né? Geralmente ração para coelho, né? Ele vai fazer ali uma bola, né? Vai esperar essa bola secar no sol, tá bom? E quando ela estiver seca, vai ficar bem dura, bem firme, ele vai jogar no ponto, tá? Essa ceva, e ali ele vai acostumar o cardume a sempre estar indo àquele local em determinados horários para comer aquela ceva, para comer aquele preparado, né, feito ali pelo pescador, entendeu? Então, com o peixe cevado, né, sistematicamente cevado, o pescador ele vai se dirigir a esse ponto e ali ele vai fisgar o seu peixe. Ele vai pescar o seu peixe com muita facilidade. Então, amado irmão, assim eles têm feito dentro das instituições, né? Eles têm cevado o povo com falsas esperanças, né? Com esperanças de um mundo melhor, de muito sucesso, de muita paz, muita prosperidade, sempre muita saúde, sempre muito dinheiro, sempre se sentindo muito bem, sentimentalmente dizendo. Então, eles vão cevando essas pessoas sempre vão a esses locais buscando esse alimento. E ali, o pescador, né, vai puxar a sua presa, né, vai puxar ali o seu pescado, melhor dizendo, né? E é assim que eles fazem. É assim que eles fazem. Mas por que eles fazem? Porque eles, em vez de estarem aprendendo, eles estão ensinando. Tem gente sincera ensinando errado? Tem gente sincera que aprendeu errado, acha que aprendeu certo e está ensinando errado. Tem demais, você tem demais. Mas o que tem de picareta que dissimuladamente faz porque sabe que o retorno é garantido, investimento zero, retorno 100%, isso é o que mais tem. Isso é o que mais tem, tá? Falta temor, né? Estamos vivendo dias de grande apostasia, grande apostasia. Então, é desse modelo. Não aprenderam com o mestre, querem ensinar, e a cristandade está da forma que está, infelizmente. Tá? Os irmãos estão aqui comigo, né? Glória a Deus. Eu quero ler aqui com você um texto e trazer um ponto muito importante e bastante esclarecedor, tá? Porque a seara é grande, os campos já estão brancos, prontos para a colheita. Oh, glória a Deus. Mas são poucos os que trabalham, são poucos os ceifeiros, né? São poucos os ceifeiros. Agora, mercenários são muitos. Verdadeiros trabalhadores são poucos. Verdadeiros trabalhadores são poucos. Tá? Olha só, quero trazer um aspecto aqui muito importante daquilo que Jesus mandou fazer e aquilo que nós, como discípulos, devemos fazer. Um ponto importante é que Jesus, além de ter mostrado como se fazer, né, além de ter ensinado e ordenado o que fazer, tá certo? Ele nos deixa ferramentas para fazer, tá? Ele nos deixa ferramentas. Jesus, ele nos revestiu com o Espírito Santo, glória a Deus, para poder trabalhar nessa obra, para poder trabalhar nessa seara. Ele nos revestiu do Espírito Santo
para pregar o evangelho, que é loucura para o mundo, mas para nós é o poder de Deus. 1 Coríntios 1,18. Né? Ele nos revestiu de autoridade, tá? Para poder expulsar espíritos imundos, para poder curar os enfermos, tá? Para poder trazer uma palavra de paz e de verdade. E quando nós declaramos, quando nós, como que eu posso dizer, quando nós abrimos a nossa boca para falar, para anunciar essa verdade que é Cristo, o Consolador que está dentro de nós, ele já vai fazer, aleluia, uma obra naquele coração que está nos ouvindo, tá bom? O Espírito Santo vai constranger a pessoa que nos ouve, tá? Vai constranger ela a um arrependimento. O Espírito Santo, ele vai diante de nós, ou seja, o Espírito Santo, ele vai na frente. Entendemos, sim, que o Senhor, ele chama os seus, né? O Senhor, ele resgata, ele vai salvar os seus, ele vai enviar o seu Espírito para dar vida àquele que está morto, vida essa para que ele possa ouvir a palavra do Senhor, a palavra de vida. Então, quando o Espírito Santo vai, ele constrange a pessoa acerca do pecado, constrange ela acerca do arrependimento. Quando a palavra chega a esses ouvidos, o Espírito Santo vai testificar a alma dessa pessoa, né? Ou o coração, né? Alma e coração, a mesma coisa, aí dentro dessa mecânica, desse contexto, tá? E ali, o Espírito Santo, testificando a este coração, vai convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, tá? Uma vez que essa pessoa convencida de que ela é pecadora, de que ela é réu do inferno, né? Ela é merecedora do inferno, quando ela é convencida disso, tá? Espero que o áudio esteja bom. Então, ela é convencida do pecado, da justiça e do juízo. O do juízo, ela sabe, ela entende de que Deus é puro, é justo, né? E ele não suporta injustiça. E que a justiça do Senhor recairá sobre ela, tá? Quando ela entende isso, ela se transforma, sim. Quando ela entende isso, né? E recebe a Jesus não como um mero abençoador, um mero garçom com a bandeja de ouro na mão para entregar a chave de alguma coisa terrena para ela, não. Quando ela reconhece a Jesus como seu único, suficiente Salvador, solucionador do problema maior que ela tem, né? Que é o pecado, que é a separação, a inimizade entre ela e Deus. Quando ela entende isso, ela é transformada, ela sai da situação de criatura e ela passa para a condição de filho. Ela se torna uma nova criatura. Aleluia! Aleluia! Então, essa ferramenta que nós, discípulos do Senhor, temos, que é o Consolador, que vai adiante e já prepara o terreno para que nós possamos ir trabalhar para a honra e glória do nome do Senhor e colher frutos deste trabalho. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler aqui um texto muito importante. Meu irmão, olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. João 14,
João 14. Vou ler aqui a partir do 4. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. E já, deixa eu mudar a versão, peraí, para ficar mais fácil a leitura para mim e para você, para o menino, para a menina, quer ver? Vamos ver aqui, ó. Olha lá. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Aleluia! No mesmo modelo que você me olha, você olha a Deus, o Pai. Aleluia! Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creia que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aleluia. Aleluia. Então, o texto aqui, chave para nossa argumentação aqui agora, João 14, 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Então, fará as que eu faço e ainda outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Ora, muito bem. A cristandade Beth Oliveira está na área. Glória a Deus. Deus te abençoe, filho. Olha só. Veja bem aqui comigo. A cristandade, boa parte dela, ela interpretou muito mal esse versículo. Ela interpretou muito mal. Porque elas pensam que, como Jesus disse isso, que obras maiores ainda faria, elas deram margem para coisas com o pretexto, vamos dizer, aplicando mal esse versículo, tá? Então, por exemplo, se você chegar para uma pessoa que está... Deixa eu usar um exemplo aqui que é recorrente. Meus irmãos, os exemplos que eu dou, eu não invento. Eu não invento os exemplos que eu dou, tá? Eu falo acerca dos exemplos de coisa que eu sei, que eu já vi, tá? Que eu tenho conhecimento. Então, eu vou e falo dessas eu cito esses exemplos, mas eu não invento situações. Eu não invento situações. Eu só reproduzo coisas que existem, tá bom? Então, eu vou reproduzir algo que existe. Com base nesse texto, se você chegar na pessoa que ela colocou, olha só, a pessoa, ela se diz estar orando por alguém, né?
E aí ela vai no monte orar por alguém. E aí você vê que essa pessoa, ela pegou um potinho de óleo ungido, né? Ela pegou um potinho de óleo ungido e com óleo, logicamente, e ela pegou um papel, uma tirinha de papel, escreveu o nome dessa pessoa lá, perfeito? E ali ela colocou esse nome dentro desse pequeno frasco, né? E ali, depois de 7 idas ao monte, né? Ela vai escolher um local estratégico, né? Geralmente o local que ela orou, ela ficou orando, né? E ela vai fazer um furo, um buraco na terra e vai enterrar esse vidro com óleo ungido, né? Com o nome da pessoa lá dentro, no qual ela está orando, e coloca aí nesse buraco, enterra nesse buraco. Tá certo? E aí, você chega, né? No caso eu, cheguei, meu irmão, o que é isso aí, meu irmão? Que é isso que você está fazendo, né, meu irmão? Ah, meu irmão, isso daí não é cristianismo, não, meu irmão. O que é isso aí, meu irmão? Aí você vai e escuta assim, da seguinte forma, você escuta desse modelo. Não, varão, não, varão. É benção, é benção. Não, Deus mandou fazer isso daqui, vai ser mistério na terra, vai ser mistério. Isso aqui é mistério, varão. É mistério. Ah, é mistério. A pessoa fez isso. E aí, você pergunta, mas meu irmão, isso não é bíblico não, meu irmão. Ô, meu irmão, onde você viu Jesus fazendo isso na Bíblia? Não, meu irmão, não, varão. A palavra do Senhor disse que coisas maiores que Jesus já fez, nós faríamos, meu irmão. E Deus me mandou fazer, e eu fiz. Olha o nome aqui para a coisa, ó. Ó, The Magic. Ai, ai, ai. É gospel magic, né? É a magia gospel, né? É, meu pai eterno. Você está entendendo, gente? Então, as pessoas, com esse exemplo real, né, que eu vi, é a situação que eu vi, né? Essa pessoa questionando aí sou eu, né? Então, o que acontece? As pessoas, com base aí nesse versículo, elas pensam que elas têm margem para poder inovar e fazer tudo que der na telha deles, tudo que vier no coraçãozinho deles, né? Porque Deus está no negócio e tem o respaldo, porque a palavra vai dizer, o versículo isolado vai dizer que elas fariam obras ainda maiores, né? E isso é bastante lamentável. Bastante lamentável, isso acontece com muita frequência, tendo em vista aí, né? Todos os modismos, todas as inovações que temos aí no meio religioso, elas são aí promovidas com esta base, né? Ah, não, Jesus não mandou, Jesus não praticou essa questão aí de, como é que eu posso dizer, a fogueira santa, por exemplo, vamos colocar a fogueira santa. Não, Jesus não fez isso. Não, mas obras maiores nós faríamos, né? Obras maiores que Jesus fez, nós faríamos. Ah, meu pai, que coisa, hein? Só que o negócio é o seguinte, nós vamos estudar qualquer hora dessa, específico aí nesse tema, tá? E o que Jesus, vou explicar, né? Vou fazer um estudo em relação a isso, mas o que Jesus ele quis dizer nesse versículo?
Ah, meu irmão, você vai ficar doido. Você que não sabe disso, você vai ficar louco. Porque você vai parar e vai analisar e vai assim, meu Deus, eu pensava que era outra coisa. Realmente você pensava que era outra coisa. O que Jesus quis dizer é o seguinte, ó, vamos lá, de novo, ó. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Vamos parar por aqui. Então, amém. Me responda. Jesus curou? Amém. Então, eu, sendo um instrumento do Senhor, né, pode haver curas através da minha oração, mas não por causa que eu estou orando, né? Não por causa que eu estou orando, mas porque eu estou sendo um instrumento usado ali naquele momento. Sim, então pode ser realizadas curas ao meu redor? Sim. Podemos expulsar espíritos imundos? Sim, sim. Jesus fez isso tudo. Podemos promover a paz, a verdade? Sim, sim, com certeza. Isso aí eles nem pensam nisso, né? Então, cura, libertação, verdade. Amém? Podemos. E que obras maiores seriam essas? Que obras maiores? Outra coisa, ressurreição dos mortos. Podemos ser instrumento de Deus e ir em um funeral, por exemplo, orar e o Senhor restaurar a vida ali naquele corpo inerte? Sim, sim. Jesus fez isso? Fez. Nós podemos fazer? Podemos. Muito bom, muito bom. Só que obras maiores seriam essas? Que obras maiores? Veja só. O que Jesus está querendo dizer? E o que todo o contexto aí você vai ver, você vai acompanhar ali nos feitos dos apóstolos, tá? Registrado ali nos escritos ali, as cartas apostólicas e tudo mais. Vamos lá. Ó, Jesus, ele curou, amém? Qual é o nome da menina, gente? Acho que é Tabita, né? Jesus curou Tabita. Jesus ressuscitou Tabita. Eu não estou lembrando o que foi feito com essa menina. Estou confundindo o texto aqui. Mas olha aqui, agora aqui com você aqui, ó. Tá vendo? Eu olho aqui com você agora. Enquanto eu olho, eu vou te falando aqui, ó. Não esqueça, Tabita foi feitura ali do apóstolo Pedro, tá? Não foi obra de Jesus. Você vê isso em Atos 9. Voltando aqui. Jesus, ele curou o servo ali do centurião? Curou. Curou, muito bom. Só que esse servo, posteriormente, ele pôde ter ficado doente de novo, com a mesma coisa, ou por outra enfermidade? Poderia, né? Jesus, ao quarto dia, ressuscitou Lázaro. Amém? Lázaro, ele encontra-se imortal. Lázaro, até hoje, ele se encontra vivo? Não. Lázaro morreu, né? Jesus ressuscitou ele, mas Lázaro, posteriormente, veio a falecer. Amém? Muito bom, muito bom. O gadareno, aquele gadareno, o endemoniado de Gadara, ele foi liberto por espíritos imundos. Amém? Muito bom. Só que ele está vivo hoje? Não está vivo, ele morreu. Ele pôde ter, ele pôde ter contraído alguma enfermidade após ali aquela libertação? Poderia. Ele morreu? Com certeza ele morreu posteriormente aquele feito, né? Posteriormente, anos aí para frente, poderia ter morreu? Morreu, com certeza. Então vamos lá.
Vocês já entenderam aí o meu raciocínio. E a obra que seria maior que a obra que Jesus fez, que curou, libertou, promoveu a verdade e a paz, ressuscitou mortos, dentre outros feitos, né? A obra maior ainda seria aquela que os apóstolos, os discípulos, né, eles fazem, e os discípulos fazem até hoje, né, nós discípulos do Senhor, que é o que? Trazer, promover, né, o conhecimento da verdade para que as pessoas que estão mortas e estão condenadas eternamente ao inferno, né? Nós somos agentes, nós promovemos aí o anúncio da palavra que vai trazer a iluminação, com a iluminação a vida e com a vida a transformação. Uma vez essa vida, que outrora estava morta nos seus delitos e pecados, ela é transformada, logo ela aguarda o Senhor com a esperança da volta do Senhor, do nosso Redentor. E quando o nosso Redentor chegar, essa vida que outrora estava morta, ela estará eternamente juntamente de mim e de você, eternamente com o Senhor nos ares, tá bom? Então, a obra que Jesus fez aqui na terra, ela teve ali o seu propósito, ela teve ali o seu objetivo, amém? Só que uns feitos, obras de duração eterna, aleluia, ela é feita através de nós, tá? Através de nós. Então, o que Jesus ele queria dizer é isso, tá? Obras maiores ainda faríamos, ou seja, né, faríamos obras que durarão pela eternidade. Glória a Deus. Glória a Deus. O salvo hoje, ele estará salvo amanhã, ele estará salvo para sempre com o Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Mas o Espírito continue ficando em nome de Jesus. Amém?